Esse é o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo vai começar falando sobre o nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, vai dizer que Jesus nasceu em Belém da Judéia. E nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. E eles fizeram uma pergunta a Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E eles disseram que viram a estrela no Oriente e foram adorar a Jesus. Mas quando o rei Herodes descobriu que havia um outro rei recém-nascido, ele ficou perturbado. Ele sabia que um novo rei ameaçaria a sua coroa. E toda Jerusalém ficou perturbada com ele, porque no regime romano, se houvesse alguma rebelião, o exército romano dizimaria a nação rebelde. Então ele fez uma coisa, ele reuniu os mestres da lei para saber onde o Cristo deveria nascer. Então os mestres da lei respondem: em Belém da Judéia, pois escreveu o profeta. E aqui eles citam um texto das Escrituras que está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. E seguindo a profecia, diz que ele se estabelecerá e os pastoreará, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. E diz que a grandeza do reino de Cristo alcançará os confins da terra. E pode-se ver que essa profecia se cumpre hoje. Nós somos cristãos do Brasil e o reino de Cristo se estendeu e nos alcançou. Então o rei Herodes fez o seguinte: ele chamou os magos, disse a eles com o intuito de enganá-los: vão e saibam onde esse menino nasceu e me avisem para que eu possa adorá-lo. E eles foram pelo caminho seguindo a estrela que eles viram no Oriente, e a estrela foi adiante deles. E ela parou sobre o lugar onde estava o menino. E eles ficaram muito alegres. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, e se prostrando, adoraram. É muito importante notar que nesse texto, Jesus não era um menino na manjedoura. Provavelmente ele já tinha de 1 a 2 anos de idade. Porque no dia do seu nascimento, conforme nos diz Lucas 2, aqueles que o visitaram na manjedoura foram pastores e não os magos. Existe muita tradição sobre essa história. Primeiramente, os magos não os visitaram no dia do nascimento de Jesus. Segundo, não eram 3 magos, mas sim 3 presentes. E o texto não informa se eles eram reis. O fato da tradição dizer que eles eram reis se dá por o fato de estar escrito no texto que eles tinham tesouros. Mas o mais certo é afirmar que eles eram magos, e não se sabe ao certo o número desses magos. Sabemos que 3, na verdade, eram apenas os presentes que eles deram a Jesus. E depois de o adorarem e darem a eles presentes, eles foram advertidos em sonho para não voltar a Herodes. E na verdade eles retornaram para sua terra por outro caminho. E além disso, também o anjo do Senhor se apresentou a José em sonho e disse: levanta, tome o seu filho, fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois o Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E ele fez o que o anjo mandou, tomou o menino sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte do Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Essa profecia citada por Mateus, ela se encontra em Oséias capítulo 11, versículo 1. Ao mesmo tempo que ela fala de Israel, ela também fala de Cristo, pois tudo que está
no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. E ao descobrir que ele tinha sido enganado, Herodes ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, mostrando que essa visita a Jesus não se deu no dia do seu nascimento, porque se assim fora, ele mandaria que se matassem os recém-nascidos, e ele, para garantir, disse aos meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. E isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia de Jeremias, segundo Mateus. Essa profecia está escrita em Jeremias, capítulo 31, verso 15. Depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho novamente a José no Egito e disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel. E ele fez como o anjo lhe ordenou. Mas ao ouvir que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, ele teve medo. E novamente, depois de um sonho, ele se retirou para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E Mateus diz: assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. É muito importante entender que, ao contrário das outras profecias acima que nós podemos encontrar elas especificamente ditas, essa profecia é um pouco diferente, porque nas outras profecias, Mateus chega até a citar o nome do profeta. Nesse momento, no versículo 23, ele diz pelos profetas. Sabe? Dessa forma, nós não conseguimos encontrar essa profecia. Ele será chamado Nazareno nas Escrituras. Mas nós sabemos que Mateus tinha acesso a uma coletânea de ensinamentos ditas a respeito do Messias. E assim ele nos diz que os profetas prediziam que ele seria chamado Nazareno. Dessa mesma forma, há uma profecia a respeito do Messias que não está transcrita em nenhum livro, mas os mestres da lei citam a respeito de Jesus. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Nós não conseguimos encontrar essa profecia transcrita em um livro, mas nós sabemos que ela faz parte de toda uma coletânea de ensinamento que os mestres da lei possuíam. E como ela aponta para Jesus, porque Jesus era chamado Nazareno, mesmo ele sendo nascido em Belém, sendo belemita, ele era chamado de Nazareno. E tanto essa profecia do Nazareno, como essa que está escrita em João 7,27, mostra que até a coletânea dos estudos a respeito das profecias, a respeito do Messias, apontavam o cumprimento delas na vida de Jesus, pois ele foi chamado de Nazareno e ninguém sabia de onde ele é. E assim encerramos a exposição de Mateus capítulo 2.